Olá, amigos espíritas, eu sou a Luísa Martins, falo aqui do Rio de Janeiro e hoje estou aqui para apresentar a nova obra de estudo do nosso canal Amigos Espíritas. É o Livro dos Espíritos. Estudaremos pelo livro da editora Centro Espírita Leon Denis. Quem nos fez a tradução foi a senhora Maria Lúcia Alcântara de Carvalho. E antes de adentrarmos os estudos do livro, vamos fazer a apresentação. O Livro dos Espíritos contém 1019 perguntas. Foi a segunda edição que Kardec nos traz. Nós iremos ler aqui uma observação, uma nota sobre essa segunda edição. A primeira tinha 500 e pouquinhas perguntas. E qual é o objetivo do Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos nos traz a essência da doutrina espírita. Aqui nós vamos encontrar os princípios da doutrina espírita, compreendermos a imortalidade da alma, entendermos essa pluralidade das existências, a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens encarnados, a nossa natureza espiritual, as leis morais, compreendermos a nossa vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade. E o Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, foi segundo os ensinamentos dos espíritos superiores pelo concurso de diversos médios. Como sabemos, o codificador Allan Kardec recebia comunicações, cartas de médiuns do mundo inteiro, das experimentações, dos estudos científicos e das observações dos fatos e fenômenos espíritas. O Livro dos Espíritos traz para nós, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte fala-nos das causas primárias. Vamos aprender a essência de quem é Deus, que é Deus, quem somos como espíritos, como é a nossa relação, os nossos primórdios, é isso mesmo, somos criados simples e ignorantes, como iremos ver, e caminhamos do átomo ao arcanjo para sermos uno com o Pai, como o Senhor Jesus nos ensinou. E falamos de Jesus, isso mesmo, é muito importante, eu vou abrir aqui agora um parêntese, porque muitos daqueles que estão nos assistindo podem não ser espíritas, e é esse o nosso objetivo também, apresentar a doutrina para aqueles que não a conhecem, e aqueles que são espíritas nós podemos estudar. A doutrina espírita é uma doutrina cristã, tem como base o Senhor Jesus é o nosso guia e modelo, seguimos à frente, junto com o Evangelho do Senhor Jesus. O seu Evangelho é a nossa base, é a nossa diretriz. E como ele anunciou que nenhuma ovelha que o Pai lhe confiou ficaria perdida, nós estamos aqui, vivendo o Consolador prometido pelo Mestre, que veria no tempo predito por Deus para que pudéssemos compreender. Porque, como sabemos, a codificação da doutrina espírita, ela não nasce em meios religiosos. Os fatos e fenômenos espíritas recebem a sua comprovação a partir da metodologia científica, a partir dos estudos científicos, que, como sabemos, no século XIX nós temos o advento de todas as ciências se desenvolvendo, e é a partir desse pensamento científico que os fatos e fenômenos espíritas são estudados. E aí, prosseguindo, nós, na segunda parte do Livro dos Espíritos, estudamos o mundo dos espíritos, o mundo espiritual. A terceira parte, as leis morais, que são, assim, fundamentais à sua compreensão para entendermos o nosso progresso. E a quarta parte, que é um dos grandes objetivos da doutrina, que são as esperanças e consolações. Mas para chegarmos à quarta parte, vocês viram que está na quarta parte, esperanças e consolações, é necessário algo que o nosso codificador nos ensinou. É necessário compreendermos, é necessário estudarmos. Por isso que é fundamental estudarmos a doutrina espírita. Para nos sentirmos consolados, para termos esperança no futuro, precisamos saber quem somos e para onde estamos caminhando e qual é a nossa relação com Deus. É muito fundamental. Agora aqui eu vou ler a advertência sobre esta nova edição, porque como sabemos essa foi a segunda edição do Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas. No próximo vídeo nós iniciaremos a introdução. Sim, a introdução é fundamental. Às vezes a gente pula as introduções dos livros, mas a introdução é uma apresentação daquela obra, e as introduções, muitas das vezes, além de trazerem apresentações, trazem alguns conceitos, alguns esclarecimentos que vão ser fundamental
para compreendermos a obra. Isso não só no Livro dos Espíritos, mas em todos os livros. E como a nossa apresentação ela é um pouco longa, os vídeos de introdução, dos estudos da introdução, eles serão divididos em partes também. E então, quando nós finalizarmos a introdução, iniciaremos cada vídeo com uma pergunta do Livro dos Espíritos, tá bom? Porque a ideia é essa, é nós termos esse lenitivo do Livro dos Espíritos na nossa vida, né? Então, eu vou ler aqui. Na primeira edição desta obra, anunciamos uma parte suplementar. Esta deveria compor-se de todas as perguntas que não puderam encontrar um espaço naquela edição ou que as circunstâncias ulteriores e novos estudos fizessem surgir. Porém, como elas são todas relativas a alguma das partes já tratadas e das quais são o desenvolvimento, sua aplicação isolada não apresentaria sequência alguma. Preferimos aguardar a reimpressão do livro para fundir o conjunto todo. E aproveitamos para dar à distribuição dos assuntos uma ordem muito mais metódica, ao mesmo tempo que nos desembaraçamos de tudo que apresentava repetição. Esta reimpressão pode, portanto, ser considerada como uma nova obra, embora os princípios não tenham sofrido mudança alguma, salvo um pequeno número de exceções, que são muito mais complementos e esclarecimentos do que verdadeiras modificações. Essa concordância nos princípios emitidos, apesar da diversidade das fontes às quais recorremos, é um fato importante para o estabelecimento da ciência espírita. Nossa correspondência registra, ao contrário, que as comunicações em todos os pontos idênticas, se não pela forma, pelo menos pelo fundo, foram obtidas em diferentes localidades, e isso antes mesmo da publicação de nosso livro, que veio confirmá-las e lhe dar um corpo regular. A história, por sua vez, prova que a maioria desses princípios foi professada pelos mais eminentes homens dos tempos antigos e modernos e vem trazer-lhe sua sanção. O ensino relativo às manifestações propriamente ditas e aos médiuns forma de algum modo uma parte distinta da filosofia e que pode ser o objeto de um estudo especial, tendo essa parte recebido desenvolvimento muito consideráveis. Em consequência da experiência adquirida, acreditamos ter que fazer um volume distinto, contendo as respostas dadas sobre todas as questões relativas às manifestações e aos médiuns, assim como numerosas observações sobre o espiritismo prático. Essa obra formará a continuidade ou complemento do Livro dos Espíritos. Então, essa nota vem porque, como nós falamos, a primeira edição tinha muito menos perguntas, tinham mais ou menos umas 500 e pouquinhas perguntas. E aqui Kardec traz esse aprofundamento. E vocês observaram que ele fala de ciência espírita, que foram comunicações, recebidas de várias partes do mundo, mostrando a veracidade desses fatos. E ele traz uma outra observação, que os fenômenos e fatos espirituais não são uma invenção ou uma descoberta da doutrina espírita, que na verdade de todos os tempos esses fenômenos e fatos espirituais ocorrem. O que a doutrina faz é dar um esclarecimento, é sistematizar, é tornar esse estudo metódico, é tornar esse estudo capaz de uma comprovação, é tornar esse estudo sistemático e metódico, como nós já havíamos falado, porque antes os fenômenos espirituais e fatos não tinham tido, apesar de serem de todos os tempos, lá desde Totem e Tabu, como nós vamos ver nos primórdios, a comunicação com o sobrenatural, o raio, o trovão, a chuva, mas é pela primeira vez que nós vamos ter na história esses fenômenos sendo estudados de forma séria, de forma comprometida com a verdade. Então fica aqui o nosso convite para todos. Venha estudar conosco, vamos nos debruçar sobre esse grande lenitivo, sobre esse grande conhecimento que é o Livro dos Espíritos, que abre para nós. Eu fico muito emocionada quando eu falo da doutrina, vocês me desculpem. Que abrem para nós a grande certeza que Deus é Pai, infinitamente bom, justo e misericordioso. E uma coisa que nós vamos aprender aqui no Livro dos Espíritos, que Jesus está do início ao fim.
que Jesus é o nosso guia e modelo, é o nosso irmão maior. E ao final, ao longo até desse estudo, nós vamos conquistando, que está lá na 4ª parte do Livro dos Espíritos, as esperanças e consolações. Por isso eu digo, queridos irmãos, eu não conheço a singularidade da sua história, mas eu posso afirmar como verdade que Deus é o seu Pai também. Que há um Espírito enviado por Deus para estar junto de ti. Há um Espírito como seu guia e mentor espiritual, cuidando de ti. Invisibilidade jamais será ausência. Que nós possamos adentrar nessa grande caminhada de estudo da doutrina espírita, na certeza que Deus é Pai e que Jesus é o nosso guia e modelo. Muita gratidão e fraternidade. Recebam as vibrações de paz, de harmonia e de serenidade. E que o bom ânimo possa inspirar as vossas almas e os vossos corações na continuidade dessa reencarnação. Muita paz, paz e bem.